Pessoal, tudo bem? Bom, tivemos um pequeno atraso, né, para entrar, mas já estamos aqui. Bem-vindos à nossa live Coração Feminino, o elo entre saúde emocional e cardiovascular, comigo, Junília Medeiros, psicóloga e neuropsicóloga, aqui da Clínica Fluir, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista e arritmologista. Já vou chamá-lo para entrar aqui para a gente bater um papo sobre a saúde cardiovascular feminino. Chamem o pessoal aí para estar participando, para estar vindo. Cadê? Tá. Olá, doutor Bruno Pinotti, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Conseguimos começar nossa live. Tá dando para você nos ouvir? Como é que tá aí? Eu sei que você está no hospital, Viu teve só? algumas intercorrências aí. Não, Consegue então, nos ouvir? teve uns probleminhas aqui. Tá me ouvindo aí? Não. Meu áudio tá bom? Tá chegando bem? O áudio tá ótimo, excelente. E aí, bora falar um pouquinho, né, sobre a saúde cardiovascular feminina. Com certeza, Ju. Inclusive um tema Hum, muito importante e muito pouco explorado hoje, né? Só me sim. apresentar um pouco aí para o seu público, que ainda não me conhece, né? A Ju me apresentou aí Isso. no início. Eu quero começar a apresentação aqui já pedindo desculpas aí pelo atraso aí, pessoal, que realmente eu tive intercorrência, vocês podem ver, eu estou não tô no hospital, estou até com jaleco aqui ainda, para ver que Imagina. eu não estou mentindo. É, Sim. inclusive, para manter aí o compromisso que a gente fez com vocês, né, mesmo aqui do Uhum. hospital, a gente está fazendo essa live com o maior prazer. Tá? Eu só peço desculpa aí caso a internet venha a cair, a internet aqui no hospital é um pouquinho lábil, às vezes cai, se cair eu Uhum. volto de novo, não tem problema não. Fechou. Não, se cair, eu coloco você de novo aí na live, né? E o E aí a pessoal gente me também, coloca de eles novo. vão entrando aos pouquinhos, compartilhei aqui já com o pessoal para estar entrando, né? E E compartilha aí para importante chamar a galera. chamar a galera. E importante também falar que essa live vai ficar gravada, né? Vai estar tanto no meu perfil quanto no seu perfil também. E aí, quem não puder assistir, porque teve muitas pessoas que falou, poxa, é um tema legal, é um tema interessante, mas vou estar trabalhando, não vou conseguir. Então, pessoal, a live vai ficar gravada, né? E, Isso é importante. E nem e sempre o pessoal consegue ver na hora, né, Ju? E acaba assistindo depois sim, aí. sim, sim. Ainda mais sábado, né? Exatamente, ainda mais durante o sábado aí, fim de semana, é mais É, difícil, mas foi o horário que a gente conseguiu aí juntar para fazer, e graças a Deus deu certo. deu certo. Vamos fazer várias outras ainda, né, Ju? Sim, tem muita. O pessoal sempre questiona, né? Esse elo da saúde emocional, saúde cardiovascular. Eu sempre falo que a psicologia, ela tá em toda a área da saúde, principalmente na cardiologia. E falar do coração da mulher, porque a gente sabe que hoje, né, doutor Bruno, a mulher, ela é multifacetada, ela tem várias funções. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela trabalha fora. Eu falo que é jornada dupla, né? Trabalha fora, chega em casa, tem que dar conta da casa. Algumas conseguem ter ali, né, o auxílio do companheiro, da companheira, mas a maioria, muitas das vezes, é mãe solo, às vezes é mãe que tem que lidar com tudo. E não só, né? Amanhã é Dia das Mães, então também tem essa questão da gente trazer um pouquinho da importância do cuidado da saúde cardiovascular da mulher, mas
essa sobrecarga que a mulher tem. E uma coisa bem interessante, quando, né, a gente estava falando sobre esse assunto, a mulher, ela cuida de todo mundo e ela esquece de cuidar dela, né? E trouxe aqui algumas perguntas, né? Só que eu acredito que a gente poderia entrar mesmo assim no assunto, você trazendo para gente os sintomas de infarto numa mulher. Ele pode ser diferente dos sintomas de infarto no homem? Essa foi a principal pergunta que o pessoal me trouxe. Os sintomas de infarto, de uma mulher infartando, é diferente ou não muda pelo fato da questão do gênero? Boa pergunta, Ju. Antes, o pessoal dando boa tarde aí, o Adailton, boa tarde, o Vinícius, meu grande amigo lá do São Luís, boa live, obrigado, Vinícius, prazer em você estar acompanhando a gente por aqui. A Mara também, acho que entrou aí, bem-vindos todos, a Elaine, eu vi algumas pessoas entrando. O Vinícius é fisioterapeuta e está fazendo medicina lá, é gigante, aí vai ser um profissional, já é, né, vai ser mais ainda diferenciado. Obrigado, Vinícius. Ju, eu acho muito importante falar disso, quando a gente vai falar de saúde cardiovascular da mulher, a primeira coisa é desmistificar uma crença aí que as pessoas têm, que doença cardiovascular é doença de homem, é só homem que precisa, é só homem que infarta, é só homem que tem problemas cardiovasculares. E isso a gente tem visto cada vez mais que não. Tá? Nós temos uma curva aí crescente de mulheres cada vez mais tendo problemas cardiovasculares. Hoje as pessoas tendem a envelhecer cada vez mais também, tanto o homem quanto a mulher. E a mulher tem uma desvantagem em relação a isso, porque que é a questão hormonal, né? A mulher, quando vai envelhecendo, depois dos 40, 45 anos, aí já começa antes, mas nós temos uma queda mais abrupta do estrogênio, que é um hormônio aí que ele é protetor, é um hormônio que ele protege aí a mulher contra doenças cardiovasculares, porém com a queda dele ali a partir lá dos finais de climatério, que são as alterações que vai ter que vão cursar com a menopausa, uma delas é o aumento do risco cardiovascular. Olha. E aí já vem casado com uma outra situação. Por quê? A mulher, muitas vezes, ela tende a procurar o ginecologista. Ela vai, eu já estou numa idade, devia fazer de rotina, mas às vezes espera envelhecer para procurar um ginecologista. Mas estou com sintomas de calor, eu estou sentindo um mal-estar, estou sentindo uma fadiga, estou com uma dorzinha meio esquisita aqui na mandíbula, aqui no ombro. Eu estou com uma palpitação. E aí já vem aquele pré-julgamento, né, que muitas pessoas fazem, que isso aí deve ser ansiedade, deve ser da menopausa. Aí pergunta para uma vizinha, a vizinha fala, não, eu tive isso aí, mesma coisa, fulana, eu tive, aí passei no ginecologista, ele falou que era menopausa. Tá, pode até ser, mas cuidado que muitas vezes, e aí respondendo a sua pergunta, Ju, muitas vezes os sintomas, eles vêm mesclados, sabe? A mulher tem a questão dos sintomas atípicos, né, que são aqueles sintomas que não são muito bem definidos, porque quando a gente fala de infarto, o primeiro sintoma que vem na cabeça é dor no peito. Né? Sim. Muitas pessoas falam, né? A gente até, só fazendo um adendo aí, a gente até fez uma live falando da diferença entre o infarto e a ansiedade, né? E muitas das vezes as pessoas falam, eu infarto porque deu a dor no peito. E olha que interessante isso que você está trazendo, essa questão das sintomas atípicos, a dor atípica, e foi o que chegou muito para mim, né? Quando a gente fez a divulgação da live, é exatamente isso, o sintoma no homem ser diferente da mulher, se era mito ou não. Pelo que você está trazendo, não é mito, é real, né? Não é mito, inclusive ela não sente aquela clássica dor forte no peito, muitas vezes, sabe? E ele vem mascarado. Ele vem da forma de uma falta de ar, de um cansaço inespecífico, uma fadiga, uma dor, às vezes, em outra região, uma dor ali na região do umbigo, em cima do umbigo, aqui nos ombros, na mandíbula. Ou seja, são sintomas que
eu já recebi muitas pacientes, Ju, para você ter uma ideia, que estava sentindo uma dor aqui na mandíbula. Na mandíbula? E procurou um dentista. Eu achei que era dor de dente. E não, olha que curioso, a dor do infarto, a dor cardiológica, ela pode irradiar para a região da mandíbula. E às vezes é uma dor de intensidade tão forte que as pessoas procuram mesmo o dentista. Às vezes. Uma vez eu recebi uma paciente de um consultório odontológico, do consultório do dentista. Estava muito estranha aquela dor da paciente. Ele pediu para ela procurar um cardiologista, ela me procurou. E a gente foi ver, ela tinha uma obstrução em uma das artérias do coração, que são as coronárias. E ela estava manifestando dor na mandíbula. Uma dica primordial que eu dou, que vocês têm que começar assim, observar em vocês. Mulher tem muito hábito, às vezes, de observar os sinais e sintomas ginecológicos, né? Ver aquela questão hormonal, questão sintoma da menopausa, que também pode se camuflar com sintomas de infarto, é a questão do esforço. Muitas vezes, esses sintomas camuflados, eles vêm com esforço. Por exemplo, essa mulher, ela ia fazer um esforço, ela ia fazer uma caminhada, ela ia fazer alguma coisa, ela passava algum nervoso, algum estresse, ela ia fazer academia, ela tinha dor na mandíbula. Ela falava, poxa, que coisa estranha, não estou comendo nada diferente, de repente, tinha vez que dói o lado direito, às vezes doía o lado esquerdo. E por que isso, né? Por que ela tinha essa dor? E não era nada do dente, não, era uma coronária que estava obstruída, que estava se manifestando como uma dor ali na região da mandíbula. Então, os sintomas estão muito... bem camuflado, né? Exato, e por isso que são subdiagnosticados. Às vezes até um profissional de saúde experiente acaba caindo nesse truque, mas tem que saber nessa situação, porque fala, poxa, não, dor na mandíbula, se a pessoa nunca ouviu falar, não participou da nossa live aqui, nunca ouviu falar dessa questão, vai falar, pô, dor na mandíbula, nessa região, pode ser dente, vai lá procurar um dentista. E era uma dor de forte intensidade que acontecia quando ela se forçava. E o interessante quando você traz essa questão do esforço, né, é um outro ponto que também o pessoal trouxe, que é os gatilhos psicológicos, né, a ansiedade, o estresse crônico, quando eleva o cortisol. E aí, elevando o cortisol, prejudica as artérias, né? Porque isso que você está trazendo é a questão assim, se a pessoa passa um estresse, né, muito nervoso. E uma coisa que eu sempre falo aqui no consultório, quando eu atendo mulheres, principalmente mulheres na menopausa, por conta que tem a névoa cerebral, tem, né, ali os fogaços, tem o cansaço, a irritabilidade. Primeira coisa que eu pergunto, como está o check-up? Fez, além dos exames ginecológicos, né? Eu sempre falo, como é que está o coração? Fez um eletro? Fez ali um ecodoppler? Fez um teste? E muitas das vezes mas tem a ver, né? E aí eu acho que é interessante também, Bruno, você trazer um pouquinho sobre isso. O cortisol, né? A gente sabe que o cortisol, ele faz parte, a gente precisa, mas ele é elevado. Porque mulher, ela sempre tem a sobrecarga. Então é aquela coisa, você tá bem? Tô, mas o estresse tá aqui, né? Vai descansar, não consigo. Tô com palpitação, é ansiedade, né? A dor na mandíbula foi bem interessante você trazer, que também, além de ser a questão odontológica que as pessoas procuram, tem o nervo trigêmeo, né? A dor ali do trigêmeo, que também muitas das vezes se confunde. E aí, consegue falar pra gente um pouquinho sobre essa questão, quando o cortisol está elevado, quando tem essa questão do estresse? Sim, importante. E hoje tem se falado muito na questão hormonal e na questão inflamatória, né? Porque o infarto hoje não é uma doença só limitada ao coração. Ela é uma doença cardiovascular, ou seja, ele pega o coração e os vasos sanguíneos. E os vasos, toda vez que a gente fala em inflamação, a gente tem que lembrar de uma estrutura que tem
dentro do vaso sanguíneo, da circulação nossa, que é o endotélio. O endotélio é uma camada interna do vaso ali, e toda vez que nós temos células inflamatórias ali nele, ela começa a machucar. É como se você pegasse uma faquinha, chegasse na parede aqui assim, ó, e começasse a cavucar, cavucar, cavucar com essa faquinha. No começo vai ser uma lesão pequenininha, mas com o cavucar, com o estímulo mantido constantemente, o estresse, quem passa estresse por um dia só ou por uma hora só, né? Então esse estresse geralmente ele é contínuo. Então a resposta inflamatória, ela é um processo sistêmico que acomete o corpo inteiro e ela é um processo contínuo. Então imagina aquela faquinha ali batendo o tempo todo na parede. Uma hora essa parede vai reagir, uma hora essa parede vai ceder, uma hora essa parede vai perfurar. E quando essa parede ela reage, em termos de endotélio, de vaso, é a formação de coágulos, é a formação de trombo, é ele reagindo de uma forma que vão acumular estruturas ali que vão ocluir esse vaso e levar a uma obstrução. E essa obstrução, quando ela acontece no coração, tá? É o infarto, é a cessação do fluxo sanguíneo ali para os músculos cardíacos. E falando do cortisol, o cortisol ele é um hormônio que ele causa uma inflamação, né? Então ele é um hormônio que a gente fala que é o hormônio do estresse, a adrenalina e o cortisol, são hormônios liberados em situação de estresse, aquele estresse contínuo, a pessoa fala, eu estou bem, mas às custas do que você está bem? Será que você não está segurando muito esse estresse, não? Será que você não está com a tampa cheia ali, quase para extravasar? Então, às custas do que você está bem? E outra, será que você está bem mesmo? Eu estou bem, é muito relativo, é muito subjetivo. Agora eu quero uma forma objetiva de quantificar isso. Dose de cortisol na pessoa, aí você vai ver o cortisol está lá estourado, bem acima dos valores normais. Aí você vê, essa pessoa tem outras formas também, tem o PCR, tem outras formas de a gente medir o estado inflamatório das pessoas. E são muitas vezes exames que não são solicitados na rotina. Sim. E também, muitas das vezes, né, doutor Bruno, é aquela questão, a pessoa não tem muito conhecimento, não tem orientação, chega, fala que tá bem, aí, claro, o médico que muitas das vezes, eu sempre bato muito nessa tecla, né, tem uma visão mais ampla, ele vai aprofundar mais esse tô bem. Porque se chega uma mulher no consultório, você tá vendo ali que ela tá ansiosa, não, tô bem, aí tá com uma fala acelerada, tá inquieta. Opa, mas peraí, como é que tá bem? Aí você começa a perguntar, tá, me fala um pouquinho da rotina. Aí ela começa a contar ali, não, é que eu saio cedo para trabalhar, eu tenho que levar filho na escola, depois que eu chego do trabalho, eu tenho que cuidar da casa, tenho que... Aí qual que é o momento do descanso? Porque uma coisa que eu vejo também, as mulheres têm muita dificuldade de dar essa desacelerada, né, para descansar. E aí, claro, esse estresse, a elevação do cortisol vai influenciar, vai interferir diretamente na saúde cardiovascular, pelo que você está trazendo para a gente. Exato, e aí esse cortisol elevado, ele vai causar um estado inflamatório, e com essa sobrecarga de afazeres, uma outra situação que é muito comum, são distúrbios aí do sono, o pessoal vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, isso aí também mexe no metabolismo do cortisol. E aí, o que vai acontecendo? Esse endotélio, esse vaso que vai sendo machucado, ele vai engrossando, ele vai ocluindo, ele vai ficando cada vez mais fino, o lumen vai cada vez ficando mais estreito do vaso sanguíneo. E aí eu costumo falar que é aquela ideia da mangueira. A mangueira, quando está lá saindo água e você estreita ela, você põe o dedo ali estreito, o que acontece? A água sai mais forte. Ela vai mais longe. Por quê? Porque a pressão aumentou ali. Então, aumento da pressão arterial, depósito de colesterol, os hormônios inflamatórios ali agindo ali e formando placas de gordura, de coágulos ali que vão obstruir a passagem do sangue ali no vaso. Legal. A Elaine está mandando uma pergunta bem interessante.
Doutor, como saber se estamos bem? Porque sobrecarga, inflamação são palavras que fazem parte da nossa vida. Dentro de um check-up, o que se deve observar? A Elaine, ela é fisioterapeuta pélvica, e ela, né, sempre está aí acompanhando a gente. Elaine, obrigada, abraço por estar participando, e é muito pertinente a pergunta dela, né? Dentro desse check-up, o que se deve observar? Né? Por conta de que realmente a sobrecarga, a inflamação são palavras que fazem parte, né, principalmente da vida da mulher. Eu acho que vocês, homens, têm uma facilidade de desapego mais fácil assim do que nós mulheres, né? Obrigado aí, Elaine, pela pergunta. Inclusive, isso cai justamente nessa questão que a gente está falando da subjetividade, porque é difícil você mensurar isso, você mensurar o grau de estresse, mas quanto que você está estressado? Mas quanto que esse estresse está causando algum problema no seu coração? Mas quanto que esse estresse pode estar influenciando na minha pressão, nos meus problemas aí cardiovasculares? Então, dentro dos exames de rotina, Elaine, tem algumas formas de a gente saber isso. Pelos próprios exames de rotina, que a gente faz os exames gerais lá, por exemplo, isso quando já tem alguma doença já instalada, né? A gente faz um eletrocardiograma, tem como ver sinais que o coração está sofrendo. O teste ergométrico, porque tem como ver se no esforço, que é quando o coração vai precisar de mais sangue, se está chegando uma quantidade de sangue adequada. Se não tiver, o teste ergométrico, que é o popular exame de esteira, ele vai mostrar sinais que aquele coração está em sofrimento. O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, para ver se a pessoa se o coração está contraindo adequadamente, se a força de contração está adequada. E ele vai ver se o coração está relaxando de uma maneira adequada. E uma das situações que acontece no estresse é o coração bate adequadamente, mas na hora que ele vai relaxar, o coração é uma mini réplica nossa, né? Ele não relaxa adequadamente. Uma pessoa estressada não relaxa adequadamente. Ela deita para dormir à noite e a cabeça está lá a mil. Fica então, mil, assim, né? o nosso coração ele tem uma disfunção que a gente chama de disfunção diastólica, por exemplo, pode ser uma das manifestações. Então, nós temos formas de mensurar isso objetivamente. Um exame que é importante também é a angiotomografia de coronárias, que aí foge um pouquinho dos exames de rotina. É uma tomografia focada que leva um contraste e focada em ver as artérias do coração. Olha. Ali a gente já começa a ver esse sofrimento das artérias, calcificação das artérias, placa de gordura nas artérias do coração. É uma tomografia focada em ver as artérias do coração. Essa tomografia solicitada? Em que momento essa tomografia ali das artérias ela é solicitada? Então, aí tem algumas indicações específicas. A tomografia ela tem de coronárias, ela tem uma indicação muito forte para descartar a doença. Por exemplo, quando é um paciente aí com risco baixo ou intermediário para problemas cardiovasculares, quando ele tem alguns sintomas inespecíficos, quando o paciente, ele tem fator de risco lá, por exemplo, colesterol aumentado, é tabagista, não faz atividade física, é sedentário, tem diabetes, tem histórico na família, aí eu posso ver, será que essa pessoa não tem alguma doença nas artérias? É uma pessoa que vive estressada, o estresse é fator de risco para doença cardiovascular. Eu faço esse exame porque ele vindo normal, eu fico mais tranquilo em relação a ter doença. Ele vindo alterado, às vezes eu preciso lançar a mão de outros exames, por exemplo, o cateterismo cardíaco, que é aquele exame que vai um catéter lá na virilha ou no braço e a gente entra lá no coração para ver lá dentro da artéria se tem alguma obstrução, né? Isso falando dos exames de imagem. Agora tem os exames de sangue também. Os exames de sangue eles podem mostrar também que o meu corpo ou ele está num estado inflamatório aumentado ou ele tem predisposição a estar inflamado. E uma predisposição muito alta, porque na verdade predisposição a gente tem desde quando a gente nasce, né? Colesterol aumentado, glicemia aumentada, alterações na tireoide,
No hemograma comum, a gente vê lá, por exemplo, leucócitos muito alto, PCR, que é uma proteína inflamatória, ela vai estar bem elevada. Os Uhum. próprios níveis de cortisol, né, que a gente comentou agora. Tem alguns exames que não são pedidos na rotina, só que eles aumentam muito a chance de você ter um evento cardiovascular, por exemplo, um infarto e AVC, que é a lipoproteína a apolipoproteína B, que a gente fala de lipo-A e ApoB, lipo-A e ApoB, são Uhum. exames que a gente dosa também o risco intrínseco de a pessoa desenvolver uma doença cardiovascular. E quando vem alterado esses exames, inclusive, eles têm uma forte ligação à hereditária, então a gente tem que dosar ele também. Por diretriz, fica um pouquinho confuso Uhum. isso, mas no geral, a gente acaba dosando também nos familiares, principalmente familiares família de primeiro grau, né? Pai, mãe ou irmão. Então, Sim. são exames que saem um pouquinho da rotina, mas são importantes a gente dosar. Uhum. E assim, eu acredito que deu para responder, né, a pergunta da Elaine aí. E ficou alguma dúvida, Elaine? Manda aí para gente, né? Pessoal, quem tiver mais perguntas, pode mandar, né? Doutor Bruno está disponível aí para responder, né? Você estava falando, né, dessa questão do estresse e tudo. Ah, lá, doutor, sabe o que é interessante? Na acupuntura, o coração é um órgão ligado à coerência de pensamentos, coerência de fala. Pacientes que nos procuram sob queixas de estresse e ansiedade. Ah, legal, legal. Essa ligação aí é muito Acupuntura. forte, inclusive, existe uma doença que é chamada de cardiomiopatia, é uma cardiomiopatia adrenérgica ou cardiomiopatia de Takotsubo. É uma doença muito comum em mulheres, mais em mulheres do que em homens até, Hum. que é a cardiomiopatia do estresse, ou síndrome do coração partido. E Nada eu mais ia é que uma perguntar, pessoa. a gente até comentou, né, que a síndrome do coração partido, né, afeta mais homens ou mulheres? E isso, inclusive, são, são muito comuns em mulheres, e nada Uhum. mais é do que um excesso de hormônios ali inflamatórios agindo no coração e fazendo o coração contrair de uma forma ineficaz. Às vezes, o que o coração tem que fazer? Tem que contrair a parte de baixo e para o sangue sair pelas artérias lá em cima. Às vezes, nessa síndrome de Takotsubo, ou do coração partido, o coração contrai numa região ali que não era para contrair, porque ele está sendo bombardeado por hormônios ali do estresse, Uhum. adrenalina, noradrenalina, próprio cortisol, enfim. E acaba que não contraindo adequadamente. Inclusive, ele tem esse nome de Takotsubo, porque parece, não sei se vocês já viram, aquele Takotsubo é um vaso japonês que ele tem a boquinha estreita em cima e ele é mais era um vaso que eles pegavam polvo e que os japoneses pegavam polvo. Ele é mais aberto embaixo. E aí Uhum. ele tem, porque o coração, a forma clássica do Kotsubo, do coração partido, é ele ficar desse jeito, parecido com Tá esse meio vaso. que Depois tá digitam lá dividido Takotsubo ali, para né? vocês verem. Oi? É como se ele tivesse dividido, por isso que também, como se tivesse essa divisão assim, diferente, por isso que tem. Isso. Dependendo aonde que ele está contraindo de uma forma ineficaz, tem região dele que está parada, tem região que está contraindo muito rápido, tem região que não está contraindo adequadamente. Então, e Sim. região que não era para estar contraindo no momento ali, vai estar contraindo. Ou seja, é uma desregulação total no movimento do coração. E é gerado por Uhum. estresse, tanto que ela é chamada de síndrome do coração partido ou cardiomiopatia do estresse. Então é E muita ela relação afeta com isso mais que as a Elaine mulheres. falou. Ela afeta muito mais as mulheres, né? E quando você fala da questão da inflamação, dos processos inflamatórios, uma outra coisa também que trouxeram, mulheres que têm fibromialgia. Que a fibromialgia, a gente sabe que é a inflamação, muitas das vezes, né, na maior parte, ela não é detectada em exames, ela é detectada pela avaliação clínica, e
ela tem também a pessoa que tem a fibromialgia, a mulher, né, que a gente está focando nas mulheres, e aí é importante até deixar claro, né, para os homens que estão nos assistindo, é importante vocês assistirem para ajudar as esposas, as mães, as irmãs, né, para vocês alertarem elas, porque as mulheres têm mais dificuldade de desacelerar, de descansar do que os homens, né? E a fibromialgia, ela afeta muito mais as mulheres do que homens, que também é algo interessante, e num outro momento a gente pode até falar sobre, essas inflamações, elas também, quando a mulher tem a fibromialgia, isso é um risco para se ter um infarto ou para ter uma, né, algo na saúde cardiovascular, interfere ou não? Quando a gente fala, vai anunciar a live, né, quando vai falar assim, saúde cardiovascular da mulher, uma coisa que Sim. os homens ficam assim, quem às vezes, o leigo, nós vamos falar, isso aí não é para mim, então, se é saúde cardiovascular da mulher. Você você não tem uma mulher em casa, você não tem uma irmã, uma mãe, Não, eles sei lá, esquecem alguma que é mulher na família, ou mulher, alguma né? amiga mulher, então, gente, isso aqui é para todos, tá? Não é só para mulher, não. E, A fibromialgia, ela é uma doença, assim, muito, assim, vinculada com estresse, ansiedade também, né? sim. Tanto que muitas vezes vem junto. Hum, E ela é uma doença muito estudada dentro do âmbito da reumatologia, porque ela ataca muitas articulações, ela tem até os finger points lá, que são aqueles pontos de dor específicas, né? sim. Então a mulher, por ela estar com muita dor em regiões específicas, e ela está numa situação de ansiedade, de estresse constante, Uhum. também tem uma reação inflamatória muito alta. Então, essas mulheres, geralmente, elas vivem sob estresse, elas vivem, por isso que a terapia tem que ser muito focada nisso, em Sim. alívio do estresse, em psicoterapia, e não só em ficar dando remédio para a dor. O problema dela não é a dor em si, a dor é uma consequência a dor é a ponta do iceberg, de uma E cascata de também, coisas que... né, Bruno, é o que eu sempre falo, o remédio, ele vai cuidar do sintoma, né? A Exatamente. psicoterapia, né, a terapia em si, ela vai tratar um pouco a raiz. Quando a Elaine trouxe a questão da acupuntura, a acupuntura também, ela vai ajudar muito nos sintomas, no relaxamento, por isso tem que ter esse trabalho multidisciplinar. E aí, desculpa te cortar, mas, né, falou da terapia, Não, mas é justamente isso aí mesmo. Então, assim, não é só focar na dor, tanto que muitas vezes são usadas medicações, por exemplo, pregabalina, duloxetina. O pessoal, os psiquiatras, os próprios reumatologistas usam essas medicações, mas por quê? Elas são usadas para dor crônica, mas qual que é a causa dessa dor? Entendeu? isso. Então, eles também têm ação em ansiedade, em depressão, em transtornos psíquicos, na verdade, né? E tem a psicossomatização, que é Sim. a psique causando uma dor somática mesmo, uma dor, e a pessoa sente essa dor, tá? Por isso que essas pessoas, geralmente, elas desenvolvem o quê? Estado de estresse alto. Cortisol alto, o que acontece? Glicose sobe, pessoas que têm maior tendência a ter diabetes, dor aumenta a pressão, pessoas com mais predisposição a serem hipertensas, e diabetes e hipertensão são doenças, são fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Uhum. Assim como são doenças que têm mais um fundo agora físico do que psíquico, por exemplo, lúpus e artrite reumatoide. Tem muitas vezes a pessoa que está aqui ou que vai assistir essa live depois, às vezes é portadora de lúpus e artrite reumatoide, que é mais comum em mulher, tá? Uhum. Sim. São doenças inflamatórias. São doenças que vão liberar mediadores inflamatórios que vão atacar também o coração. São pessoas que têm maior suscetibilidade a ter doença cardiovascular. Tá? Sim. Mas a gente tem que lembrar, com todo esse comentário que eu fiz aqui, que a gente está fazendo no caso, que as doenças estão interligadas, né? As pessoas têm que ser vistas como um todo. Não existe só coração, só pulmões, só rins, só articulação, só a cabeça. E sim, como um todo ali, está tudo interligado. A Ju, Sim. não, a Leilane comentou aqui que são encaminhados para o cardio para check-up,
exatamente por tudo isso que o doutor... exatamente. Então é importante. Uhum. E muitas vezes, né, Elaine, os sintomas se misturam. Tanto que tem gente que vê até com um tom pejorativo isso aí. Fala, isso aí é ansiedade. Como se a ansiedade fosse assim, isso aí é Como se uma, fosse sei lá, algo normal, um né? pedacinho da Como se fosse sua uma unha que saiu. frescura. Não, gente, isso aí tem que ser levado muito a sério. A Sim. ansiedade, a depressão, elas são doenças que têm que ser levadas a sério, precisam de tratamento sim, assim como sua hipertensão, sua diabetes, assim Uhum. como a pessoa que infartou precisa de um tratamento, aqui a mente também precisa, tá? E foi muito interessante, Bruno, você trazer isso, porque essa negligência, né, com o autocuidado, muitas das vezes é muito interessante quando eu recebo um paciente que vem encaminhado, né, por algum médico, e aí eles chegam para mim e falam assim: não, mas o médico me virou do avesso, eu não tenho nada, continuo sentindo dores físicas e falou que é para eu fazer terapia. Então, quando eu sempre explico, eu falo, olha, quando você não fala, o seu corpo fala. Que é exatamente isso que você trouxe. Nós somos um todo, somos interligados. Então, o que, que acontece? Se muitas das vezes, né, a pessoa vai lá, faz os exames e tal, e o médico ele tem esse olhar de, olha, vou te passar a medicação para aliviar essa dor. Mas é importante a terapia, é importante você cuidar também do seu emocional, principalmente mulheres. Eu sempre faço um desafio com as minhas pacientes, quando elas chegam muito aceleradas, eu falo assim, olha, coloca no relógio 5 minutos e você vai ficar 5 minutos deitadinha, tranquila, ali. Muitas não conseguem desacelerar. E essa negligência com o autocuidado, com o olhar para si, ela afeta muito o sistema cardiovascular, né? Está intimamente ligado. Exatamente. E eu costumo também puxar uma setinha aqui e Uhum, apontar uma coisa. Toda vez que a gente atrai a pessoa pelo medo, aumenta o vínculo do paciente com o profissional. sim. Eu falo que assim, as pessoas falam, mas eu tenho medo de morrer. Tem que ter mesmo. Uhum, Eu acho que tem que ter medo de ter uma doença. Eu acho que quem tem medo se cuida do que deixa ficar relapso e acabar não se cuidando, não fazendo. sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem um dado que é muito interessante que eu costumo colocar para minhas pacientes, principalmente para as mulheres, que é o seguinte: a mulher tem medo de ter algum problema no útero, nos ovários, nas trompas, Uhum, no trato ali geniturinário, por exemplo. É uma coisa. Por isso que elas vão no ginecologista, fazer o Papa uhum, Nicolau, fazer os preventivos lá, tudo certinho. sim. Câncer de mama, por exemplo, ter a Uhum, mamografia, e tem que ir mesmo, tá? Não estou sim. desaconselhando, não. Mas olha um dado que pouca gente tem. A doença cardiovascular mata mais do que todos os cânceres juntos na mulher. Se Sim. você pegar aí o câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer do trato geniturinário como um todo, e somar eles, a mortalidade deles, o coração mata muito mais do que isso. Então, por isso que é um incentivo a mais para as pessoas não relapsarem com o coração. Tem que ir no ginecologista? Tem sim, mas tem que também acompanhar com o cardiologista, principalmente, muitas vezes eu recebo perguntas, Ju, inclusive quando eu Uhum, anunciei essa live, chegaram várias sim. perguntas disso que você está falando, e uma pergunta Uhum. que chegou foi assim, uma não, algumas que chegaram, pacientes falando assim, eu nem respondi, eu falei, você quer saber a resposta? Assiste a live, nem que não consegui assistir no ao vivo, mas vai ficar gravada. Vai ficar gravada, com E a, certeza. a pergunta era o seguinte: a partir de quando eu tenho que procurar o cardiologista? Essa pergunta é muito Essa era comum. uma outra pergunta aqui também, porque me fizeram. Falaram É, assim, a partir de qual idade eu tenho que procurar o cardiologista? Me falaram também da questão
da menopausa, né? E aí, a partir de quando, Bruno, que a gente tem que procurar um cardiologista? Principalmente a mulher, né? Isso. As diretrizes, eu acho que essa aí é uma resposta, não é uma receita de bolo, sabe? Uhum. Eu sempre falo isso, que não é uma receita de bolo, mas ela tem resposta, mas não é uma receita de bolo. Falar assim, ó, você acha que a mesma resposta vai servir para uma pessoa de 20, de 40 e de 60 anos, Uhum. e que uma tem histórico familiar de problemas cardiovasculares precoces, a outra fuma, a outra é sedentária, usa droga, então muitas acho que tem muitas coisas aí que influenciam. Interfaces, né? Muitas interfaces, exato. Uhum. Por diretriz, se você pegar para ler lá, tem muitas, assim, nós temos diretrizes europeias, tem diretrizes americanas, tem a própria diretriz brasileira. Uhum. Num consenso, assim, acima de 35 anos, o risco de doença cardiovascular aumenta muito, tá? Ok. Tanto no homem quanto na mulher. E na mulher, mais ainda, quando vai se aproximando da menopausa, que é aquilo que a gente Uhum. comentou no começo da live, que vai ter uma queda aí do estrogênio. O estrogênio é um hormônio cardioprotetor, então quando ele cai, acaba aumentando aí o risco de doenças cardiovasculares. Mas, aí a gente faz um parênteses. Isso se a coisa estiver tudo bem, isso se você é uma pessoa que se cuida, isso se você é uma pessoa que não tem histórico familiar de doença cardiovascular, isso é uma coisa que, e você não tem sintomas. Por exemplo, eu tenho 18 anos, eu estou com muita dor no peito e o coração palpitando, acelerando. Eu vou falar, opção A, que isso é uma ansiedade e não vou cuidar. Opção B, eu vou atrás de um cardiologista, sim, e independente se a diretriz fala para eu ir só lá depois dos 30, 35 anos. Opção B, entendeu? Uhum. Opção B, por quê? Porque aí você tem sintomas. Então, se você tem algum sintoma que te julgue pensar em coração, vai para o Não cardiologista desiste, antes. né? Esses dias, Procura. eu não sou cardiopediatra, eu sou cardiologista adulto, mas eu atendo, na verdade, acima dos 14 anos. Uhum. Mas esses dias eu fiz um exame num paciente de 8 aninhos. um Nossa. exame, um exame de um ergométrico. E Uhum. aí eu não sou, mas ele não tinha lugar para fazer, não tinha lugar que tinha cardiopediatra para fazer. Uhum. E aí eu perguntei para a mãe. Falei, mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que o médico pediu esse exame que não era eu, no caso, né? Por Uhum. que que o médico pediu esse exame para ele? Falei assim, doutor, porque ele joga futebol e toda vez que ele está jogando futebol, ele, ele refere dor no peito e o coração acelera. Tanto que ele tem que Uhum. parar de Uhum. jogar, de tanto que o coração acelera. Eu Sim. bati palma, mentalmente eu bati palma para esse médico. Falei, cara, muitas vezes, muita gente fala, pô, o cara é louco, pediu um exame do coração para um paciente de 8 anos. Às vezes um cara desse é até pré-julgado erroneamente. Mas não, o menininho estava com sintoma. Ah, é ansiedade, um termo que o pessoal fala muito, é da idade, né? Da idade, isso aí. É da Gente, idade, é pelo amor de Deus. ansiedade. Eles menosprezam, né? Aí depois morre, aí vai falar também que é da idade, lá no caixão. Não é? Então, não menospreze sintomas jamais, tá? Eu Sim. acho que, assim, se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar por você. Então, Uhum. se tiver sintoma, se alguém da sua família tiver sintoma, procura sim um cardiologista, vai fazer uma avaliação, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho como ir. Ó, eu, por exemplo, eu faço teleconsultas também por conta disso, tá? Eu atendo via teleconsultas, videochamada, por conta disso, por aquela pessoa que não vai sair de casa para ir até o cardiologista, então o cardiologista vai aparecer na telinha do seu celular Vai aí. até você, né? Cardiologista, então eu vou aí até sua casa, eu vou aí no seu celular, no seu Isso. notebook, eu entro aí para te avaliar, entendeu? Perfeito. Então, e muitos colegas fazem isso, não só da parte médica, quanto da parte psicoterápica, da psicologia, até enrolei Sim. aqui, psicologia da terapia, porque precisa, e como eu falei, as doenças estão Dentro da interligadas. terapia também, Bruno, tem o home care. Eu já fui atender uma paciente,
ela queria muito, ela precisava da terapia, mas ela não queria fazer online e ela me perguntou, ela falou, você me atende na minha casa? Porque, na verdade, ela era uma paciente acamada, né? Não tinha nem condições de sair, mas ela sentiu a necessidade de ter ali o momento da terapia. A Exatamente. Kátia, ela mandou aqui uma pergunta, né? A Kátia mandou assim: oi, boa noite. Gostaria de saber o que é passagem moderada de microbolhas pela cavidade esquerda. Eu não sei se deu para você entender. Deu para entender a pergunta dela? Entendi. Entendi. Perfeito. Eu vou responder, mas antes só a Elaine bateu o palminha. Meu amigo Bruno aqui do BDL Treinamentos. Brunão Sim, aí, Brunão, seja bem-vindo aí, Brunão. O Brunão está sempre acompanhando a gente aí, obrigado. Obrigado aí pelos boa. parabéns. Brunão é um cara 10, viu? Ele é enfermeiro lá do SAMU. É um Olha cara que que sabe legal. muito, um cara que Bruno, tem fica muito convidado conhecimento a aí. fazer uma live, a vir conhecer a Clínica Fluir aqui na região de São Bernardo do Campo, né? Sensacional. Legal, Obrigada Brunão. mesmo. Inclusive, nós vamos participar aí de uma jornada aí que eles estão montando aí de De atendimento treinamento, né? pré-hospitalar, atendimento de emergência. Eu acho bem bacana, porque é um cara que tem muito pique para essas coisas, para estudar, e a gente gosta bastante também disso. Parabéns, Boa. Brunão, pelo seu trabalho e obrigado aí pelo apoio de sempre. Brunão, Obrigada ele por tem estar as coisas, ele entrando aí. compartilha, ele faz tudo. Cara, gente finíssima aí, obrigado aí por ajudar nosso trabalho, Brunão, que a nossa missão aqui é que, igual o Bruno faz também, muito bem feito, é divulgar conhecimento. Eu falo que Sim. E conhecimento, conhecimento técnico, quando né, é Bruno? divulgado, Porque, exato, conhecimento só é válido quando é compartilhado. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, nos meus olha, cursos. ele é de Santo André, ele tá pertinho aqui, Bruno. Depois vou te mandar um oi aí no Instagram. A gente tem muito que conversar, porque essa integração da psicologia com as demais áreas, né, da saúde, ela é super importante. E, doutor Bruno, responda aí a Kátia, né, ela, da microbolhas, passagem moderada de microbolhas pela cavidade esquerda. Obrigado, Brunão, aqui os elogios. Depois você marca aí para conhecer lá a clínica da Ju. Ô, Kátia, deixa eu te explicar. O que que acontece? Quando isso aí, na verdade, Kátia, a gente precisa avaliar certinho, tá numa. Isso aí precisa mais de uma consulta mesmo para avaliar certinho o que está acontecendo, mas de uma forma simplificada e resumida e sem teor de consulta. O que acontece? O coração, Kátia, ele não tem comunicação, né, do lado direito com o lado esquerdo. Então, quando você tem alguma imagem ali, quando faz um exame do coração, que você vê lá, por exemplo, um ultrassom do coração, um ecocardiograma, e você vê lá a suspeita de um furinho ali, que é a CIA ou o FOP, muito provavelmente é sobre isso que ela está falando, que é basicamente um furinho que tem no coração, ali geralmente ele é congênito, acontece lá já, a pessoa já nasce com isso, tá? Uhum. E ele pode se fechar naturalmente ou até abrir mais esse furinho, ficar mais largo. E aí quando você faz um ecocardiograma, esse ultrassom, e injeta uma seringa ali na circulação, no acesso venoso mesmo, injeta uma seringa com solução salina fisiológica, essa solução salina ela vai rapidamente ali, chega no coração, e quando ela passa de um lado para o outro, aí forma bolhas, né? Essa agitação do soro ali, no sangue, forma bolhas. E quando essas bolhas passam ali de um lado para o outro, a gente fala passagem de microbolhas. Então depende da quantidade, depende se as bolhas passaram ou não, e a quantidade de bolhas que passaram de um lado para o outro. Isso aí é para ver se esse furinho ali no meio do coração ele está grande, se tem passagem de muita microbolha ali, porque pode causar complicações, como tem doenças ali congênitas que podem aumentar o risco de AVC, por exemplo, o FOP, que é o forame oval patente, mas isso é uma coisa muito mais técnica, assim, Kátia. Então, assim, é bom você avaliar, isso ser avaliado certinho numa consulta, mas basicamente é isso, tá? É bom Injetou comprar solução salina e passou de um lado né? para o outro. É E bom quem comprar um quiser cardio. passar por mim, o meu link está lá na bio, pode agendar, vai ser um prazer. Isso aí. Bom, Bruno, eu acredito que a gente conseguiu falar de uma forma geral para o pessoal que está entrando agora.
A live vai ficar gravada, né? Vai estar gravada, então vai estar no meu perfil, psi.junília, vai estar no perfil do Dr. Bruno Pinotti, né? Vai estar no perfil da clínica também, Fluir Mente e Performance. A gente falou de tudo um pouco, né? Falamos da sobrecarga mental, falamos sobre a síndrome do coração partido, falamos da importância do estrogênio, né, para a mulher. Mais uma pergunta aí, Bruno. Eu acho que o pessoal não quer deixar a gente finalizar a live, não. Você não está gostando, né? Bom, a Jussara mandou aí. Olá, boa noite. Doutor, a pressão baixa também é um sinal de alerta para o coração e para a saúde? Boa pergunta. Então, que a gente geralmente fala muito da pressão alta, né? E tudo. Bruno, da BDL Treinamentos, pode me marcar na Collab. Pode deixar que marco sim, Bruno. Obrigada por ajudar a divulgar. Bom, deu para entender aí a pergunta da Jussara? Deu sim. Perfeito. Obrigado, Brunão. Quando a gente postar aí a live que ela marcar, aí você marca ele também, BDL Treinamentos, ele divulga lá para o pessoal dele, os seguidores dele. Ele tem bastante seguidor, ele trabalha muito com ensino também, é bacana divulgar isso aí. Valeu, Brunão. Jussara, boa noite, obrigado aí pela pergunta, por ter entrado, tá? Obrigado aí também a Kátia pela colaboração, pela pergunta, espero ter tirado a dúvida da Kátia. E sim, Jussara, hipotensão também é um sinal de alarme que tem que ficar de olho, viu, Jussara? Hipotensão, basicamente, Jussara, por definição, tá? Eu sempre falo assim que a gente nunca pode olhar, eu dou aula para residentes, eu dou aula para os alunos internos de medicina, eu sempre falo isso, gente. Nunca olhar só os números, mas muitas vezes os pacientes querem saber os números, né? Então, por isso que a gente fala. Então, basicamente, assim, pressão baixa é, de uma forma geral, abaixo de 9/6. Ou seja, 8/5, 7/4, ok. Isso avaliando só o número. Mas o que eu falei? Nunca olhar só o número, olhar também o paciente. Por quê? Porque tem pessoas que já estão habituadas com essa pressão mais baixa. Tem pessoas que o organismo já se adaptou com uma pressão mais baixa. Tá? Então, a pressão mais baixa, ela passa a ter maior gravidade quando ela vem acompanhada de sintomas. E quais são? Tontura, mal-estar, embaçamento visual, ou turvação visual, né? Desmaios, principalmente quando vem associada a desmaios, é um sinal de alarme, tem que tomar cuidado. Então, quando ela vem associada a sintomas, é um sinal de alarme, sim. Tem que ficar de olho, pode ser cardiovascular, pode ser vascular, tem uma síndrome que é muito comum, que é a síndrome vasovagal, que é um reflexo que dá em pessoas, geralmente, que têm pressões mais baixas, que às vezes a pessoa desmaia, às vezes a pessoa tem muita tontura quando levanta a cabeça muito rápido, então até desaconselho, tá? Levantar a cabeça muito rápido, levantar muito rápido, que aí o corpo não tem tempo de se habituar, de reagir, se adaptar com aquela nova situação. Por exemplo, você está lá dormindo, passou lá 6 a 8 horas dormindo, que é o tempo ideal de sono. E aí você levantou rapidamente, poxa, você estava deitado o tempo todo, e você quer levantar rápido, no meio da madrugada ou no começo da manhã para ir ao banheiro ou para fazer seja lá o que for. Aí o seu corpo vai sentir mesmo, entendeu? Aí a pressão cai rapidamente, o organismo não tem tempo de reagir, de se adaptar àquela nova situação de estar em pé. Mas sim, pode ser um sintoma, um sinal de alarme aí para cardiopatia, sim. O coração está mais fraco, pode cursar com hipotensão. E aí entra a importância, né, Bruno, de fazer os exames, né? Legal, doutor, muito esclarecedor. A minha fica sempre 9/6 e às vezes tem alguns sintomas de tontura em situação de esforço ou mesmo alimentada, porque muitas das vezes a pessoa associa a baixa pressão à falta da alimentação, né? E a Jussara trouxe exatamente isso. Ela estando alimentada ou vai fazer um esforço, tem a tontura, tem o mal-estar. Bora marcar consulta aí com o doutor Bruno, ó. Ver o que está acontecendo com esse coração de Sara. Exato, aí que é importante também o check-up, né, a avaliação cardiovascular.
Tá sempre bem hidratado, isso é muito importante. Uma causa muito comum de quem tem pressão baixa, já com limiares mais baixos, terem sintomas desidratação, falta de líquido, tem que hidratar bem. Outra coisa tem um exame, Jussara, aproveitando o que você falou, que chama Tilt Test, é um exame que eu faço mesmo também, que é o exame da mesa, o exame da maca. Você deita a pessoa numa maca e inclina ela assim a 70 graus e faz alguns testes justamente para ver isso aí, como é que é a resposta de pessoas que têm esse diagnóstico, para fazer esse diagnóstico de síndrome vasovagal. São pessoas que tendem a ter queda de pressão ou de frequência cardíaca. Então, E bora acaba se que isso hidratar, isso aí. bora lá, ó. E acaba que isso é mais comum em mulheres do que em homens, ou não tem algum dado que possa falar? Porque ver homens, né, com pressão baixa, geralmente a maior parte são mulheres. É isso mesmo? Tem, sim, é mais comum assim em mulheres, tá? Dependendo da faixa etária, mas de uma Uhum. faixa de um adulto jovem, por exemplo, é mais comum em mulheres. Até por questão hormonal também, os hormônios influenciam muito, então a mulher tende a ter uma pressão um pouco mais lábil em Oscilatória, certas né? idades. Isso, aproveitando esse gancho aí dos hormônios, sempre dosar também a parte hormonal, tá, gente? Uhum. Por exemplo, testosterona, o estradiol, que é o estrogênio, né? A mulher Uhum. tem que fazer dosagem, o FSH, o LH, todo aquele perfil hormonal que o ginecologista, o endócrino pede, é importante também. Muitas vezes a gente tem que dosar para ver, muitas vezes é a falta de algum hormônio, precisa repor algum hormônio aí. Mas Sim. toda reposição hormonal tem que ser bem indicada, tá? Não é só para fins estéticos, não. Eu não apoio, por exemplo, quem toma hormônio aí por questão de estética, mas sim por questão de saúde física e mental, tá bom? A Jussara falando, Uhum. bora fazer, vou marcar. Marca lá, Jussara, vai ser um prazer, o link tá lá na bio. Vai ser um prazer te atender. Isso aí. Bom, eu acredito que a gente já está chegando ao final da live, né? Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Diga, Desculpa, Jussara, eu vou aproveitar aqui. Jussara, já que você perguntou, eu vou mostrar para você aqui que é o tilt test, ó. Eu você não tem posso ele mostrar, não. aí? Olha, médico bom é esse, ó. Quem sabe faz Aqui, ó. ao vivo. Essa aqui, olha só, Jussara, ó. Essa aqui, ali tá Essa. ali no canto está um desfibrilador, tudo a mesinha de primeiros socorros aqui. E aqui é uma maca de tilt test, ó. Essa maca aqui, Olha. ela inclina a 70 graus, a pessoa deita aqui, ó. Ela fica inclinada, tá? E aqui nessa maca aqui, a gente faz alguns testes e para ver justamente essa resposta vasovagal, que é essa queda de pressão ou de frequência cardíaca. Então, só para você ver como é que é uma mesa de tilt test, é esse exame aqui, tá? Geralmente é feito por uma Sensacional, hein? arritmologista. E eu sou cardio, eu sou arritmologista também, sou especialista em arritmias. Geralmente é nós da arritmias, somos nós da arritmias que fazemos. Olha lá, a Jussara está falando que o médico passou para ela o mapa, Holter e alguns outros exames. Mas esse, né, que você está explicando aí, da maca e tudo, ela nunca fez. Confesso que eu também não tinha conhecimento deste exame, né? O interessante é que a oscilação da pressão, quando eu era mais nova, eu tinha a pressão mais baixa. E agora eu tô com a pressão um pouco mais alta, né? Como que oscila com a questão da idade. E ela falou que o médico passou também o teste ergométrico, Que é né? o exame da esteira que a gente faz na salinha do lado aqui, inclusive. Ó, eu E mandei aí o nome, tá? Para quem quiser marcar, tilt test. Esse aí é o exame para investigar doenças vasovagais. legal. Bom, doutor Bruno, eu acho que agora, o pessoal que está entrando, gente, vai ficar gravada a live, né? A gente tinha até comentado fazer uma live mais rápida, mas é um assunto, eu sempre digo, falar do coração, falar da saúde cardiovascular, falar da saúde emocional e ainda ver esse elo, né, da saúde emocional e da saúde cardiovascular, não tem como ser algo rápido, né? Da saúde de uma forma geral, não tem como a gente cuidar de qualquer jeito. A importância, pessoal, quando a gente traz essas lives,
é trazer informação, embasamento técnico, profissionais, né, que estão ali sempre capacitados, que estão em busca de conhecimento para passar, porque muitas das vezes a gente vê na internet informações vagas, né, informações vazias aí que a gente fala, e aí, qual que é o fundamento? Então, o pessoal que está entrando, a live vai ficar gravada. Falamos de tudo um pouco, falamos aí da importância, como a gente, né, tanto eu quanto o doutor Bruno deixou claro no início da live, é sobre o coração feminino, né? Mas não quer dizer que vocês, homens, não possam assistir. Afinal de contas, eu sempre falo, todo homem veio de uma mulher. Então, é importante você saber como cuidar, até mesmo para ficar atento, né, ao cuidado ali das mulheres que estão ao redor. Opa, peraí, sentiu algum sintoma? Ah, eu ouvi dizer que o infarto da mulher é um pouco diferente. Uma coisa super interessante que o doutor Bruno trouxe no início da live. A mulher, quando sente a dor na mandíbula, né, observar, ir atrás, buscar. Eu sempre digo que, né, as pessoas falam, quem procura acha. Né? Não sei se você já ouviu isso, já, Bruno, aí o pessoal fica assim, fica fazendo muito exame e tal. E uma vez eu ouvi um médico falando e eu gostei muito do posicionamento. Quem procura acha e quem acha cuida. Né? Então, faça um check-up, pelo menos uma vez ao ano. Eu sempre falo que todo início de ano eu faço o meu check-up, vejo como é que está o coração. Né? O doutor Bruno até brincou comigo ali, falando que os meus pacientes podem me dar bastante susto, que o coração tá bom, né? Eu fiz os exames de check-up da Ju, algum teste ergométrico lá da Ju. O teste ergométrico e o eletrocardiograma, ele até brincou, ele falou, seu coração tá ótimo. Seus pacientes podem te dar bastante susto, porque o coração tá funcionando perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Diga, Bruno, eu acabei te cortando, desculpa. Não, eu ia não só comentar que o pessoal que eu tô aqui no hospital ainda, por isso que eu tô trajado de jaleco aqui, que vocês estão vendo, tá? Mas eu vou precisar reavaliar um paciente daqui a pouquinho. Então, só para concluir, eu deixei meu Instagram aqui para quem quiser me adicionar aí depois. Tem o link lá na bio para conhecer, tem meu site lá, tem meus produtos, e meu site para conhecer um pouquinho da minha história também. E foi um prazer, Ju, agradeço aí pelo convite, agradeço pela participação aí dos colegas, meu grande amigo aí, Bruno, o pessoal que participou. Hoje teve bastante participação, né? Obrigado pelo convite, foi um prazer. Foi bastante mesmo. Eu que agradeço pela disponibilidade, né? Que bom que, assim, deu até para fazer, né? Agradeço muito mesmo por esse tempo. Pessoal, sigam aí, dr.bruno.pinotti, e a live vai ficar gravada, e até uma próxima live, né, Bruno? A gente sempre vai estar sempre trazendo informações. Se vocês quiserem, manda no direct do meu perfil, psi.junilha, ou no perfil do Dr. Bruno Pinotti. Gostaria de saber mais sobre tal assunto, tanto dentro da área psicológica, emocional, quanto da área, né, cardiológica aí. Bruno, até uma próxima live. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. O pessoal tá todo mundo agradecendo, falou que a live foi fantástica, né? Que bom, a gente fica feliz. Aí, os esclarecimentos, muito boa. Pessoal, todo mundo gostou. E a gente agradece a participação de cada um. E até uma próxima live. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.